Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com você sobre o Oscar de melhor filme internacional. Ainda estou aqui indicado e falar um pouquinho mais sobre campanhas também, falar sobre perspectivas. Claro que tem muita coisa acontecendo, né? Eu nessa introdução queria marcar que é uma temporada muito diferente. Eu tinha feito um vídeo ainda na semana falando que não tem favorito para melhor filme, por exemplo, isso vai ser construído em fevereiro, e que é uma temporada aberta, que sim, o Brasil não vai chegar como favorito para os prêmios que é indicado, mas tem chances. E aqui eu queria trazer a repercussão nos Estados Unidos e também trazer uma discussão sobre o cenário nacional. Vou falar um pouquinho mais também em torno das polêmicas dos últimos dias, das últimas horas, na verdade, envolvendo também Fernanda, Carla, Sofia Gascon. Mas a primeira coisa é assim. Eu entendo a questão de Emília Pérez, mais uma vez vou citar aqui, a melhor coisa a fazer é engajar positivamente em torno da Fernanda. Não em torno de Emília Pérez, seja para críticas, eu digo aí direcionadas a Carla Sofia Gascon, que eu vejo que é basicamente isso que hoje a própria Netflix, a estratégia da campanha quer. Por quê? No ano passado, se alguém fosse falar para mencionar, né, uma conversa sobre cinema, o Brasil tem chances de indicação para melhor filme internacional, eu já ficaria super feliz, porque tinha muita coisa errada quanto a processo no Brasil e ainda eu acho que tem. E ainda estou aqui, ele chega no Festival de Veneza com uma força extraordinária. Passa por Toronto muito bem, passa pelo circuito de festivais de outubro de uma maneira como poucas vezes, aliás, levando em conta a perspectiva moderna de campanha como nunca tinha acontecido para um filme nacional. A maior campanha de todos os tempos, e você vê que os profissionais estão envolvidos em falar sobre o filme, conversar sobre o filme. Nessa semana agora, por exemplo, ainda estou aqui, vai chegar em várias outras cidades dos Estados Unidos. Na região de Boston, que é uma região que eu também, por conta da minha jornada acadêmica, né, estou bem envolvido, vários cinemas. Boston é uma área muito forte para universidades, né? Então eles vão fazer várias sessões especiais também. Eu tô fechando, quem sabe, uma participação no final do mês de fevereiro para uma sessão comentada junto ao pessoal que gosta de cinema da América do Sul, uma cadeira que também tive a oportunidade de trabalhar. Então é um filme que ele consegue, eu acho, gerar essa expectativa não só por conta da validação do Oscar. Veja o caso de Parasita, né? Parasita teve um validador quando foi indicado ao Oscar e no mês de janeiro de 2020 se tornou um verdadeiro fenômeno de bilheteria nos Estados Unidos. Na medida do possível para o que você espera de um filme legendado. E eu sempre coloco que isso pode ser um baita impeditivo, né? A janela de Ainda Estou Aqui, que tinha sido tão criticada por algumas pessoas no mês de janeiro, mas está muito tarde e tal, ela acabou sendo uma janela perfeita porque dá essa relevância, ainda mais sabendo que o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme. Então a indicação de Ainda Estou Aqui viabiliza o longa a disputar a categoria, claro, de melhor atriz com a Fernanda, que ela não é favorita, mas a Fernanda ela vai entrar como uma grande competidora, e também para filme internacional. E aí, filme internacional, ninguém vai desconsiderar o efeito de Emília Pérez. Ninguém vai desconsiderar que Emília Pérez tem 13 indicações e Emília Pérez ficou uma indicação de seu filme mais indicado de todos os tempos. Se o Oscar de melhor elenco já existisse, Emília Pérez seria indicado para melhor elenco, empataria, né, com o maior filme em número de indicações de todos os tempos. Então, ninguém questiona isso. Agora, eu pontuo também, né, que Emília Pérez, por exemplo, no Festival de Cannes existia uma grande celebração e era muito legal de ver o elenco envolvido em torno da promoção do filme, com muito orgulho também, e isso eu acho que vai mudando desde o final do ano, quando eu vejo que a questão de Emília Pérez ela entra muito mais no que eu cito, né, recentemente, nesse discurso de proteção do filme para mostrar para a indústria o seguinte, olha, tem um grupo aqui que está jogando um discurso de ódio, mas não são todas as pessoas, porque Emília Pérez é abraçado pela indústria. Então existe muito trabalho e construção de narrativas nessa temporada, o que é tradicionalíssimo. Eu acompanho sempre essas temporadas, tem muita coisa quanto a jogo de campanha. Eu acho que o último que rendeu uma visibilidade muito grande foi o caso da Andrea Riseborough, né? De uma campanha entre os pares. A academia atualiza o conjunto de regras.
Então eu vejo que existe simbolicamente uma disputa do filme mais indicado, que é Emília Pérez, que é o favorito, com o filme que ele recebe esse momentum do final do ano, que Ainda Estou Aqui. Cada vez mais as pessoas vão descobrindo, vão se apaixonando. Eu tive a oportunidade de testemunhar isso em diferentes sessões, seja para festival, seja em sessão dentro da academia, em outubro, no Hollywood Brazilian Film Festival, mais recentemente, no final do ano passado, outras exibições de Ainda Estou Aqui. Questão da campanha da Fernanda. Então a questão hoje não é só promover o filme. O filme está disponível para quem não assistiu, assistir na plataforma da academia. Claro que participações elas são importantes, né? E a Fernanda ela vai ter um circuito de participação nos Estados Unidos na semana de votação do filme. Tem outras atrizes, outras concorrentes que vão ter um circuito prévio maior, já a partir agora dessa primeira semana de fevereiro, o que é tradicional também. Existe ainda toda aquela questão da retomada dos eventos em Los Angeles depois dos incêndios, mas o fato é que Ainda Estou Aqui está em alta e tem chance de vitória. É um período muito curto agora para a votação e é um período que a gente está vendo uma campanha diferente, porque uma coisa é você repercutir redes sociais, e até ontem o que estava sendo repercutido era redes sociais. O discurso contra Emília Pérez é um discurso coordenado por um determinado grupo, como a Carla Sofia Gascon fala, e aí quando ela trouxe existe o corte da entrevista para a Folha de São Paulo, em que ela acusa a Fernanda, é uma acusação muito séria. Eu até tinha postado, ela precisaria provar, porque é uma acusação seríssima. E na minha visão, ela é uma acusação que ela viola uma regra da academia que que não pode falar mal da artista, você não pode falar mal do filme. Você não pode fazer uma ligação falsa do filme, ela faz uma ligação falsa. O Clayton da Variety acha que essa não é uma violação de regra, não vê uma violação de regra. E ninguém está falando também que ela seria expulsa por isso, teria a indicação retirada. A própria academia, no seu conjunto de regras de campanha, diz que eles podem tratar internamente, quem sabe com a Carla, sem abrir nada disso para o público. Se é uma questão que eles consideram como leve, eles tratam internamente sem expor, por exemplo, que existe uma investigação em andamento, como foi o caso da Andrea Riseborough. Agora, foi muito rápida a resposta que foi feita em torno da campanha de Emília Pérez, do reposicionamento da Carla Sofia Gascon, que aí a Fernanda não está mais envolvida na questão de falar mal do filme, as pessoas em torno da Fernanda, né? A Fernanda é uma grande aliada, e a Fernanda, eu acho que sempre, antes mesmo dela gravar aquele vídeo para o Instagram, ela já tinha falado da importância da Carla Sofia Gascon no circuito, e eu vejo que toda aquela paixão de Emília Pérez do Festival de Cannes, como eles estavam felizes exibindo o filme, ela vai criando um discurso de defesa em que você, afinal de contas, está falando de um filme que tem 13 indicações ao Oscar, 13. Ninguém espera que um filme seja consenso, né? Você vai ter filmes que despertam amor e ódio. Em várias temporadas isso é comum. No caso de Emília Pérez, existe um viés crítico do filme por parte de algumas pessoas, profissionais da área. Claro que existe uma rivalidade nas redes sociais também, ninguém está falando que não existe. Eu achei só que quando você pontua o nome da Fernanda e coloca equipe envolvida, é uma acusação muito séria, que ela retira essa acusação quando explode a notícia nos Estados Unidos, ali da tradução da entrevista também, uma hora e meia depois de começar a repercussão no Brasil. Então, assim, nós estamos num cenário em que Ainda Estou Aqui tem chances de vitória de melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui vai ter uma campanha agora passando para essa fase, né, final, que é muito importante. E existem mudanças que a gente pode falar dentro do próprio cinema. Deixa eu arrumar aqui só para colocar em perspectiva o gráfico. Por exemplo, esse é um gráfico da Ancine quanto a indicadores de mercado de exibição. Dá uma olhada nessa curva aqui do lançamento de Ainda Estou Aqui, no final de 2024, o grande interesse. Ele é um filme que tradicionalmente, como existe com qualquer exibição, tem um auge, primeira semana maravilhosa, segunda semana maravilhosa, depois vai caindo a arrecadação, o número de salas, as pessoas vão vendo, né, vão assistindo, vão comentando. Aí quando se existe no começo do ano uma discussão sobre a Fernanda
indicado ao Globo de Ouro, possibilidade de vitória, vencendo o Globo de Ouro, possibilidade de indicação ao Oscar, o Ainda Estou Aqui consegue mais público, consegue levar de novo mais pessoas ao cinema, o que é impressionante, né? Porque é um fenômeno já do cinema nacional. E aí eu acredito que tem coisas bem interessantes para colocar para articulação. Muito se fala hoje em dia do impacto de Ainda Estou Aqui a longo prazo. Tem coisas que eu penso que vão acabar mudando, eu espero, né? Que Ainda Estou Aqui não seja aquela nota de rodapé. Eu estava num evento nesse dia 29 em Caxias do Sul, que eu pretendo levar para outras cidades do Brasil. Acredito que na metade do ano, quando eu tiver um período, que eu vou fazer um novo ciclo de palestras. E eu falei muito sobre isso, sobre como existe uma promessa de que Ainda Estou Aqui não vá ser essa mera nota de rodapé de um filme que deu certo por conta de uma estrutura certa. Walter Salles, campanha nos Estados Unidos, Sony, valorizar festivais. Mas como você pode trabalhar com Ainda Estou Aqui pelo resgate do interesse do público no cinema nacional também, porque eu sempre falo, a pessoa que gosta do cinema nacional, que ela assiste o cinema nacional, ela não vai precisar de um validador externo. Tem muitas pessoas que buscam esse validador externo, né, que Ainda Estou Aqui foi conseguindo de movimentar discussões. Tem coisas que elas acabam sendo também trabalhadas de uma outra maneira. O discurso de que Oscar não vale nada para o Brasil, bom, isso tem um impacto nacional nas bilheterias, você consegue notar tranquilamente a arrecadação de Ainda Estou Aqui, e isso tem um impacto à distribuição também. Eu acredito que hoje as produtoras de conteúdo fora do Brasil notaram que existe uma possibilidade muito grande de estabelecer estruturas de coprodução com o Brasil. O Brasil ele sempre foi isolado nessa questão de coprodução, porque a desculpa era, bom, tem uma barreira linguística, então é muito mais fácil fazer uma coprodução Chile, Argentina, do que colocar o Brasil no meio disso tudo. Não que não existam coproduções, existem, mas são mais difíceis. Existem editais públicos para fomento de coproduções, mas acaba se tornando mais difícil. Hoje, existe, ao mesmo modo, né, que muitos discutem do impacto das redes sociais no Brasil quanto à promoção de um filme, e eu falo, da mesma forma que o engajamento pode ser positivo, ele pode ser negativo também, eu penso que muitas produtoras estão olhando para o case de Ainda Estou Aqui e considerando a possibilidade de estabelecer, quem sabe, estruturas de parcerias no Brasil, visibilidade, não só pensando em filmes para Oscar, mas de conseguir colocar nomes do Brasil, conseguir trazer mais financiamento, conseguir trazer maior repercussão, parcerias. Isso eu acho que é uma coisa que dá para colocar para consideração, pelo menos. Pelo menos dá para colocar para consideração e questionar. Será que não dá para realmente colocar esse caso como um caso para conseguir, de fato, fazer várias mudanças que existem quanto a editais que estão defasados na própria Ancine, que eu sempre critico? A Ancine tem divulgações maravilhosas sobre cinema nacional com dados brutos. Por exemplo, esse sistema que eu estou aqui é um sistema super interessante que você consegue acompanhar a questão de exibição do cinema brasileiro, números de bilheterias, número de sessões, divisão de tela, preço do ingresso médio, títulos exibidos. Os dados brutos existem, são ótimos. Sabe o que falta? Falta um trabalho para você conseguir lidar com o dado bruto e começar a trabalhar na ponta. Por exemplo, questão de exibição de filmes além da cota de tela, de você chegar com um discurso pronto no congresso ou mesmo usar para um corte de 1 minuto na rede social para viralizar, dizendo que defende o cinema nacional, sendo que você realmente precisa entender toda uma questão, às vezes, de dificuldade de produção que começa nos curtas. Quem não está no eixo Rio-São Paulo é muito prejudicado. E não é que falta dinheiro também, né? Às vezes faltam oportunidades apenas. Então, eu penso que Ainda Estou Aqui começa a movimentar muito mais do que torcida. Começa a movimentar promessas de que, bom, nós vamos usar essa oportunidade para trabalhar com várias questões quanto a cinema nacional. Isso tudo por conta de uma repercussão no Oscar. E como eu falo, durante muito tempo, vários profissionais da indústria de cinema brasileira pensavam: o Oscar não serve para nada.
O Oscar é só uma validação dos Estados Unidos. Quando você tem um trabalho excepcional de repercussão nacional, e repito, é a primeira vez num contexto de redes sociais, e aí eu tô levando em conta desde lá MSN, Orkut, Facebook, grupo de Telegram, Zap, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. É a primeira vez que existe uma movimentação, né, que o Brasil consegue acompanhar um candidato indicado ao Oscar. E só dessas indicações históricas você já rende um conteúdo maravilhoso para reflexão sobre o cinema. Não só para visibilidade no Brasil, né, mas para visibilidade também no exterior. Uma questão que acaba sendo bem problemática às vezes é de que se você vai levar cinema brasileiro para fora do Brasil, para uma aula mesmo, tem dificuldade de licenciamento. Às vezes você vai conseguir os principais títulos, Um Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, que fizeram um maior sucesso recente, quem sabe até os filmes do Kleber Mendonça Filho, do Karim Ainus. Fora isso, é difícil conseguir até mesmo licenciamento, distribuição. Coisas para colocar numa pauta, colocar numa discussão. Eu sinto falta de mediadores na discussão de cinema nacional, não só levando em conta políticas públicas, o que a Ancine fala, o que secretarias estaduais de fomento, São Paulo tem a própria SPCine, mas mediadores interessados no debate. Eu sempre considerei que existia uma chance para a Academia Brasileira de Cinema se tornar essa mediadora, né? E quando você não tem esse mediador, você precisa contar com o quê? Com pessoas que, quem sabe, conseguem estabelecer um networking tão bom que conseguem movimentar nos bastidores as coisas para realmente conseguir estabelecer discussões que não fiquem só na promessa. Porque esse é um medo que eu tenho, assim, de hoje em dia, tá agora, nessa época aqui, pré-Oscar, todo mundo torcendo por Ainda Estou Aqui, falando, não, agora vai ser excelente, muita coisa vai mudar, depois fica tudo de lado. Então é algo que eu vou manter o debate também. Eu faço sempre uma cobertura na aba de membros, trazendo mais quanto a essas coisas para quem se interessar. E a gente vai continuar trabalhando sobre isso, não só nos vídeos, mas também nas transmissões ao vivo do canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!